bem, mas vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje a gente vai falar das aplicações da dinâmica do MCU. Foi exatamente uma grande perda. Bom, só fazendo um retrospecto aí, nós começamos a falar do movimento circular, definindo algumas grandezas angulares, e vimos que aquilo ali não era suficiente para representar de fato, né, o movimento. Por quê? A gente chegou até a falar da aceleração tangencial, mas a gente sabe que para poder o corpo realizar o movimento circular, ele precisa também de uma aceleração que seja perpendicular ao vetor velocidade. E essa aceleração é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Mais uma vez eu reforço, nós, naquele momento, a gente precisou, recorrer à matemática. Dessa feita para um novo sistema de coordenadas no plano, coordenadas polares. E a partir das grandezas posição, deriva a posição no tempo, encontra a velocidade, e derivou a velocidade no tempo, encontrou a aceleração. E vimos que a aceleração realmente tem duas componentes. A componente tangencial, que é aquela que varia o módulo do vetor velocidade, e a componente centrípeta, também conhecida como componente radial, que varia a direção e o sentido da velocidade. E aí a gente entra na dinâmica, utilizando, obviamente, a segunda lei de Newton. Chegamos à conclusão que na dinâmica eu tenho que ter duas forças que vão compor a força resultante no movimento. Essas duas forças são exatamente a componente tangencial e a componente centrípeta. E vimos que a centrípeta é dada pela equação, né, menos m ômega, mr ômega quadrado, r chapéu. Ou seja, ela vai apontar para o centro da trajetória. Daí o nome centrípeta. Então, nós tivemos que recorrer a uma ferramenta matemática um pouco mais trabalhosa, mas que, no final das contas, nos ajudou a, digamos assim, a deduzir, né, a aceleração centrípeta e, consequentemente, a força centrípeta. Vimos, a partir daí, a classificação dos movimentos, né, circulares. Movimento circular acelerado, movimento circular retardado. Quando esta aceleração é constante, no caso, a aceleração angular, nós vamos ter um movimento circular uniformemente variado, que pode ser acelerado ou retardado. E, finalmente, chegamos aí no movimento circular uniforme, aonde a aceleração angular é nula, consequentemente, a aceleração tangencial também vai ser nula, já que a aceleração tangencial é o produto do raio da trajetória pela aceleração angular. E aí nós vamos ter que a força resultante no movimento circular uniforme, né, sobre uma partícula que realiza o movimento circular uniforme, é a força centrípeta, que também pode ser calculada, no caso em módulo, por mv ao quadrado sobre r. Então vai depender muito do problema se eu vou usar o r ômega quadrado vezes m ou o v quadrado sobre r vezes m. Vai depender do problema. E nós vamos utilizar exatamente isso aqui nessas aplicações.
São só 5 aplicações. A aula, como eu falei para vocês, não vai demorar, porque a gente precisa conversar, ajustar aqui alguns pontos. Afinal, chegamos na metade do curso, né, gente? Hoje, estamos na metade do curso. O curso é um curso intensivo e chegamos aí na metade do curso. Estamos bem, né? Eu só espero que vocês não desistam, né? Já venho falando isso para vocês há algum tempo, que as coisas não são fáceis, mas não são impossíveis de superá-las, né? Os problemas. Então vamos lá. Esse período do pêndulo cônico, olha, só para vocês terem uma ideia. Qual é a que eu vou usar, Daniel? É o mr ômega quadrado ou mv quadrado sobre r? Bom, o período no MCU, ele aparece exatamente dentro do ômega. Então, está respondida a pergunta, né? Ou seja, eu vou usar aí, caso, o ômega. A equação que tem o ômega. Qual é a equação que tem o ômega? Para a força centrípeta? mr ômega quadrado. Ok? Desculpe aqui um pouquinho. Vai limpar meu nariz que começa a coçar. Muito bem. E eu aproveitei aqui, já que não tem nenhum exemplo lá na lista, lá na apostila de vocês, né? Aproveitei e coloquei um exemplo aqui de pêndulo cônico, tá? Como eu falei, isso daqui eu vou salvar daqui a pouco, vou mandar o PDF disso para vocês, tá? Então vamos lá. Tá aqui o pêndulo cônico. Olha o que é o pêndulo cônico. É um corpo preso, né, num fio que está preso, a sua outra extremidade preso num lugar fixo, né? Então, esse corpo realiza aqui na base dele um movimento circular uniforme, tá? Sob a ação de quantas forças? Deixa eu colocar aqui o meu laser. E eu queria que nesse momento, que até hoje muito aluno de física, inclusive, e até professor de física, comete essa falha. Quais são as forças que estão atuando neste corpo para ele realizar o pêndulo cônico? Está aqui, ó, gente, não tem outra, são só duas. Eu estou desprezando a resistência do ar, o peso e a atração, que eu estou colocando TR aí na atração, para não confundir com o período, né? O módulo da atração, para não confundir aí com o período, que é T grande. Por que eu estou dizendo que as pessoas cometem essa falha? Ah, tem o peso, tem a atração e tem a força centrípeta. Digo, não, está errado. Só tem o peso e a atração. A força centrípeta é a resultante destas duas forças. Então, o primeiro passo da metodologia do problema, está lá na apostila de vocês, é identificar as forças. Identifiquei. O segundo é achar a resultante dela. Como é um MCU, essa resultante das forças vai ser igual a quem? A força centrípeta. Ok? Essa que é a ideia. Então é sempre assim. Então, olha só. Se eu aplicar aí a regra do paralelogramo, aí, ó. Uma paralela passando pela extremidade da tração, paralela ao peso. E outra, paralela à tração, passando pela extremidade do peso. Então, a diagonal principal é a resultante. Aí a força resultante. Vem aqui, ó. Esta é quem vai ser a força centrípeta. Tá claro isso? Tá? Nos livros, alguns livros que citam isso, a força centrípeta, ela não é uma força nova. Ela é a resultante das forças que atuam no corpo quando este
realiza um movimento circular uniforme. Isso é força centrípeta. Bom, para a gente comprovar aí o que interessa para nós, ó, aqui está o paralelogramo e aqui do ladinho a poligonal. Eu posso usar uma ou outra. Olha só, tração. Na extremidade da tração, a origem do peso para baixo. Pronto. Estão aí as duas forças. Quem vai ser a força resultante? Vai ser a força que vai fechar o polígono. Aquela aqui embaixo. E a partir daí, eu posso determinar esta força resultante. Ou melhor, o módulo ou intensidade da força resultante. Então, olha, aqui o ângulo θ que vocês estão vendo. O cateto oposto é o módulo da força resultante. E o cateto adjacente é o módulo da força peso. Ora, cateto oposto e cateto adjacente traz a definição da tangente do ângulo. Então, tangente de θ seria quem? Cateto oposto, o valor da força resultante, dividido pelo cateto adjacente. No caso, é o valor do peso. Portanto, tirando aí o valor da força resultante, ela vai dar quem? mg tangente θ. Ok? Então, é essa força resultante que tem um módulo igual ao módulo da força centrípeta. Está bem aqui, ó. Ok? Quem é a tangente de um ângulo? Fala para mim aí. Tangente de um ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Oi? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas foi isso que eu usei. Sinomar, é o Sinomar que está falando, né? Foi isso que eu usei para chegar aqui. Mas também eu posso definir a tangente de um ângulo como sendo seno do ângulo Cosseno. dividido pelo Cosseno. cosseno, exatamente. Por que eu vou usar? Por que eu vou desmembrar essa tangente aí? Aí, ó. Por que eu vou desmembrar a tangente? Porque bem aqui tem o R e o R relaciona com o L, olha. Só que nesse caso aqui, ó, o R é o cateto oposto. Bem aqui tem um θ também, certo? Então, o R é cateto oposto. Cateto oposto. O L, comprimento do fio, é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, dá o quê? Seno. Seno, exatamente. Então, ó, eu vou tirar o R, onde o R é L seno θ. E vou substituir bem aqui, tá? Quando eu substituir bem aqui o L seno θ, como eu tenho seno θ do outro lado, eu vou poder simplificar. Certo? Então, esse seno θ já vai embora. E aqui vai ficar só o L, né? Muito bem. Ainda lembrando que o ômega é 2π sobre T grande, onde T grande é o período. Por isso que eu coloquei aqui, ó, TR na tração. Não esqueça o detalhe, que o ômega está ao quadrado. Então, vai ficar 2π sobre T, tudo isso ao quadrado, né? Então, vai aparecer raiz quadrada aí, certo ou não? O resumo da ópera é que o período do pêndulo cônico é dado por 2π, porque o período vai ficar aqui embaixo, né? Então, vai passar para cá. A massa também vai embora, olha só. A massa vai simplificar, ou seja, o período independe da massa, beleza? E o período vai ser 2π, raiz quadrada de L cosseno θ sobre G, onde G é a aceleração da gravidade. Então, de posse disso, nós temos a equação do período do pêndulo cônico.
E como eu falei para vocês, eu fiz um exemplo porque não tem lá na apostila nenhum exemplo de pêndulo cônico. E como eu tenho um exercício de pêndulo cônico, né? Tem um exercício aí de pêndulo cônico, aí eu resolvi fazer isso daqui. Então, uma pedra de 200 gramas. Ah, gente, tem gente que ainda fala 200 gramas, tá? Cuidado, não fale uma coisa dessa. Para eu ter 200 gramas, eu vou lá no jardim, né, e vou arrancar lá 200 gramas, tá bom? Então é 200 gramas, é o masculino, tá? 200 gramas, que equivale a 0,2 kg, quilograma. Basta dividir por 1000, né? Amarrada a um fio de 40 centímetros de comprimento, forma um pêndulo cônico de frequência 3 sobre π Hz. Sendo a aceleração da gravidade no local 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o θ, tá bom? E a intensidade da tração. Então vamos lá. Para obter θ, basta substituir o período. Olha só aqui, ó. A frequência é 3 sobre π, não é isso? E o período? π sobre 3, ou seja, o período é o inverso da frequência. Aí eu vou colocar bem aqui, ó. Ok? π sobre 3. Muito bem. O comprimento, que é de 40 centímetros, eu estou passando tudo para o sistema internacional. Equivale a 0,4 metros. E a aceleração da gravidade no sistema internacional, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Substituindo, a gente viu isso, né? Naquela sala que eu abri no dia 1º de abril, parece mentira, né? Mas foi dia 1º de abril. Mostrei como é que faz na calculadora. O θ deu 47,11 graus. Ok? Muito bem. Atração. Atração, eu vou sair por aqui, ó. Dá para sair direto por aqui, ó. Por quê? O MG é o cateto adjacente, o TR é a hipotenusa, está aqui o θ. Como eu já tenho o θ, inclusive o próprio cosseno, né? Eu tenho que o valor da tração é o valor do peso dividido pelo cosseno do ângulo. Olha, a massa está ali, né? 0,2 kg, aceleração da gravidade 9,8 no SI, e o cosseno θ está bem aqui, só escutando a nossa conversa. Portanto, o valor da tração deu isso aí, ó, 2,88 newtons, porque eu estou trabalhando no sistema internacional. Eu acredito que o exercício lá da lista tem uma dica aqui para vocês, tá bom? Foi por isso que eu joguei propositalmente para aqui esse exercício, tá legal? Para você entender melhor aí o pêndulo cônico. Vamos para a segunda aplicação. Velocidade mínima no rotor. Qual é a ideia da velocidade mínima no rotor? A ideia é que esse rapaz bem aqui, ó, eu vou ter a velocidade mínima para que o contato dele com o piso do rotor seja zero. De tal forma que eu posso até tirar esse piso e ele vai continuar preso aí. Tá? Então é possível isso. Por quê? Porque a velocidade vai ser de tal forma que a força de atrito entre as costas da pessoa, né, e a pessoa
entre as costas da pessoa e a parede do rotor, parede interna, seja suficiente para equilibrar o peso. Então, o único contato que vai ter é da superfície lateral interna com a costa do cara aí. Tá? O contato dele com o chão vai a zero. Tem até um exercício aí, né, na lista. Nesse caso, o atrito estático é máximo e o módulo da força resultante é o módulo da força normal. É simples aqui entender, gente. Olha, se o valor da força de atrito estático tem que ser tal que vai equilibrar o peso, essas duas aqui se anulam. E a única força que vai estar atuando na pessoa é a força normal. Então, ela é exatamente a força centrípeta. Tá bem aqui, ó. Como nesse problema eu quero determinar a velocidade, então eu vou usar mv² sobre r, diferente de agora. Eu queria saber o período, eu usei qual? M ω² r. Ok? Onde R é o raio da trajetória. Ok? Então, como a força de atrito máxima, né, é o valor do coeficiente de atrito estático vezes a normal, vem aqui, ó. Ela tem que ser igual ao peso para poder equilibrar o peso. Então, eu tiro aqui o valor da normal. Quem vai ser a normal? mg sobre o coeficiente de atrito. A massa vai embora de novo. E eu vou obter aí, ó, a velocidade mínima para que o contato dos pés da pessoa com o chão do rotor seja zero. Por que que essa velocidade é mínima? Porque eu sei que esse valor de coeficiente ele está vinculado a uma força de atrito estático máxima. Então, ele é o valor máximo do coeficiente de atrito. Então, se ele está no denominador, ele vai ser inversamente proporcional à velocidade. Então, se ele é máximo, a velocidade vai ser mínima. Eis aí a explicação para essa ideia da velocidade mínima. Eu parto de uma ideia matemática e faço uma análise física do processo, ok? Fala, Silvio. Professor, inclusive tem até uma ideia dessa, levada desse conhecimento, né, para um brinquedo de parque, né? Ele levanta lá, o assoalho está fixo até então, e ele começa a girar, aí chega numa velocidade, ele abre aquele tampo, né? E a pessoa fica colada à parede do objeto, na casa do rotor, no caso, né? Não sei se o senhor já viu. Engraçado, né? Mas só muito louco aquilo ali. Uma velocidade mínima. Isso. E se ele tirar e a velocidade a velocidade for menor do que essa velocidade mínima, chapéu da viagem, ele vai cair. Ok? Certo. Beleza? Certo. Então tá aí o que eu falei para vocês, né? Vamos para a segunda aplicação. Agora vai ser velocidade máxima. Nas estradas, nós temos dois tipos de curva. Nós temos uma curva que tem uma certa inclinação. Aí está explicado o que é aquela zebra lá na pista de Fórmula 1. Por quê? Ele precisa fazer a curva. O que ele faz? Ele vai para a zebra faz com que ele ganhe uma certa inclinação e ele realiza a curva com certa estabilidade. Ok? Eu digo que a velocidade máxima que ele pode ter aumenta, nesse caso.
Um outro exemplo, vocês sabem aquela também moto velocidade, né? Quando o cara vai fazer uma curva da moto velocidade, ele inclina o corpo lateralmente, né? Que o joelho dele, às vezes, chega a encostar na pista, né? De tão inclinado que ele fica. Por que ele faz isso? Porque quando ele faz isso, a normal, ela inclina. Então, eu vou ter uma componente da normal, né? Que vai ser a projeção dela aqui, ó, componente da normal, que vai fazer com que o corpo realize a curva. Essa que é a ideia da inclinação. Isso, exatamente. Bom, bem lembrado. Fórmula Indy, né? Tu vê que elas são... outra, aquelas pistas também de ciclismo, né? Elas são inclinadas. Que é para o cara correr ali que ele puder. Exatamente por isso, tá bom? Tem que ter essa inclinação. Então, a gente vai desprezar nesse primeiro momento o atrito, aquilo que eu falei para vocês. Olha aqui a normal, ó. Quando eu decompor a normal, uma componente dela vai anular o peso, que é o N cosseno θ. E o N seno θ vai ser a resultante. Tá aqui, ó. O N seno θ é a resultante. Ora, nesse caso, quem é a resultante? É a força centrípeta. Então vai ficar mv² sobre R, que é igual a N seno θ. Como eu falei para vocês, o N cosseno θ é o próprio mg. Tá aqui, ó. N cosseno θ é o próprio mg. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o valor de N aqui, vai ficar mg sobre cosseno, e substituir aqui no lugar do N. Então vai ficar mg seno sobre cosseno. Ora, gente, seno sobre cosseno, agora eu falei, é a tangente. Então daí sai a velocidade máxima. RG tangente θ. Quanto maior esse ângulo de inclinação, mais estabilidade eu vou ter na hora de fazer a curva. Então está explicado aí tudo que a gente já conversou. A ideia da inclinação. Quem já viu lá a lista, olha só que coisa boa aqui, presta atenção, hein? Olha aqui a dica, tá? Tem um problema lá de um pássaro que vai realizar uma curva, certo? Desculpa, tá, gente? Vai realizar uma curva. Então, para ele poder ter estabilidade na hora de realizar a curva, ele inclina. É a mesma coisa do avião também, né? O avião, para fazer uma curva, não sei se vocês já viram, né? Ele inclina as asas. Faz assim, ó. Por quê? Para que tenha uma componente aqui da normal, no caso vai ser um empuxo aí, né? Uma componente da normal, que no caso vai ser um empuxo, eu posso assim dizer, que vai fazer ele realizar a curva com estabilidade. Então, lá nesse problema, vocês vão aplicar essa condição aqui, bem parecida com essa ideia, tá, gente? Então, já estou dando a dica para vocês aí, tá bom? Lá na questão do problema. Bom, e quando a curva não é inclinada? É mais fácil de derrapar. Por quê? Porque quem vai fazer o corpo realizar, o carro realizar a curva, é a força de atrito. Eis porque se eu tiver pneu careca, o que vai acontecer? Não vai, o atrito vai ser bem pouco, né? Ou então quando chove, né, que cria aquela película, né? Aquaplanagem, o nome, né? Aquela película de água vai diminuir o Interferência, né? atrito. Oi?
Perde aderência. Perde aderência. Areia na estrada, a mesma coisa. Lama na estrada. Só, geralmente a gente não vê na estrada essas inclinações assim com tão precisão, né? E Calma isso aí, também, assim, calma, calma aí. Essa curva aqui não tem inclinação, tá bom? Tanto é que eu estou colocando o peso aqui e a normal para cima só para demonstrar que não tem inclinação. Aqui tem inclinação, é a outra, certo? Aqui não tem, é plana. Toma uma água aqui. Nesse caso, a força resultante, né? Porque o carro ele quer fazer isso, ó. Ele quer seguir em linha reta. Mas o atrito estático. Aí o cara vai dizer, pô, mas ele não está em movimento. Não, movimento ao longo da tangente. Mas ao longo da normal, ele não está em movimento. Tá? Porque a ideia é que ele realize a curva mantendo o raio. Tá entendendo? Então, radial, ele não está em movimento. Se ele movimentar, é porque ele vai derrapar. Tu concorda comigo? sim, Radialmente, sim. se ele movimentar, vai sair pela tangente. É por isso que a gente fala, né? Saiu Tá. pela tangente. Então, nesse caso, quem segura as pontas aí é a força de atrito. Então, a ideia é praticamente daquela da curva com inclinação. Só que agora, em vez de ter aquele n seno θ, quem é que eu tenho aí? A força de atrito. Então, lembrando, né? Nesse caso, a força de atrito vai ser a resultante. No caso, como eu quero saber a velocidade, é mv² sobre r. A normal, nesse caso, é o mg. Dá para ver aqui, ó. Ele simplificando. Ele ficou aparentemente, viu, Silvio, inclinado. Era para eu demonstrar que ele estava fazendo a curva, só isso, tá bom? Sim, Mas sim, aí, isso aqui diz tudo, olha. O peso não é vertical? sim. O peso é vertical, então a normal também está na vertical aqui. É porque é o desenho que fica meio ruim de fazer mesmo, tá? Não, eu tava me referindo à situação prática mesmo no dia a dia. No dia a dia, a gente não vê essas inclinações na estrada assim, tão Na estrada precisa, sim, né? tem. Não, eu sei porque como eu já viajei bastante, né, de carro, tem sim, tem curva mesmo que é bem inclinada. Mas eu acho assim, professor, elas não são muito eficientes, eu acho. É sim, cara. Por Sabe isso, por que é? Porque, por isso, porque, eu, sim. porque eu sempre uso. Eu sempre uso. Eu Uma vejo outra dessas coisa, estradas nossas aqui. olha, aí tá, olha só aqui. A gente chega nessa equação aqui, certo? Deixa eu ver se está aqui. Chega nessa equação. Bom, esse rapaz aqui, ele tem um valor máximo, né? O coeficiente de atrito estático, por isso a velocidade é máxima. Mas existe uma forma de eu ganhar mais estabilidade. E eu estou te falando que eu uso isso na prática, né? O que seria, então, aumentar o raio da trajetória? Exatamente o que os caras fazem lá na corrida de Fórmula 1. É assim, eles vão aqui, né? Eles jogam o carro para a zebra fica do lado direito. Quando o carro vai para a zebra, ele volta e passa assim. Vamos dizer que tem uma zebra, vem aqui, olha, onde está o apontador laser, tá? Ele vem aqui, joga o carro na zebra, a zebra é inclinada, joga o carro para cá, ó. Aí ele, olha só o que ele vai fazer. Ele vai passar aqui desse lado da curva.
Porque dessa forma, ele está aumentando o raio da trajetória. E se o raio da trajetória... Olha a matemática aí como ela é linda, né? Se o raio da trajetória aumentar, o valor máximo de velocidade também aumenta. Aumentando o valor máximo de velocidade, aumenta a estabilidade. Então ele entra aqui, sobe na zebra, joga o carro para cá, o carro passa bem aqui. Só que para ele voltar para a pista, o que tem que acontecer? Ele tem uma outra zebra do lado de lá. Aí sobe na zebra e volta para cá. Então tem toda uma estratégia. Esses caras, para poder ganhar uma corrida, eles têm que entender bastante da dinâmica, da física que está por trás disso. É por isso, né, que os caras sabem. Ok? Então, quando você quer fazer uma curva ganhando estabilidade, tenta passar da extremidade, do lado interno da curva. E quando você faz isso, você aumenta. Olha, o raio dela é esse, tá? Fazendo isso, olha o raio. Vai aumentar bastante. E aumentando o raio, aumenta o valor máximo de velocidade. Essa que é a ideia. Professor, Agora, se você for... Diga, pode falar. Você vê melhor esse exemplo que o senhor deu, além da zebra da Fórmula 1, você vê isso na Fórmula Indy, porque os circuitos são ovais. Quanto mais perto do muro o cara fica, maior a velocidade, que a pista é totalmente inclinada justamente para fazer isso. Exatamente, para ganhar estabilidade. Porque é assim, ó. Só para a gente colocar assim na prática, né? Vamos dizer que se ele realizasse a curva normal, o máximo de velocidade que ele poderia imprimir naquele momento seria 200 km por hora. Estou chutando, tá? 200 km por hora. Seria o máximo. E se ele faz isso, passando aqui, como diz o cara lá, rente, né? Rente a esse lado, né? Ele tende a aumentar esse valor, digamos, para 250 km por hora. Significa dizer que se ele fizesse a curva normal com 250, ele iria derrapar. Porque o máximo na curva normal, com o raio lá que está marcando, era 200. Mas ele fazendo isso, ele faz até com 250, ou seja, aumentou a estabilidade e ele consegue sempre estar com uma velocidade alta, né? Ele não precisa reduzir muito para fazer a curva. Essa que é a ideia. Por quê? Porque se ele reduzir, os caras vão passar por ele, né? E pode reparar que a maior parte das ultrapassagens na corrida de Fórmula 1, não sei muito na Fórmula Indy, é na curva. Né? O cara vai na frente. O que é que ele faz? Quando ele pensa em ir pelo lado interno da curva, o outro já meteu a cara. Já era, meu filho, já ficou para trás. Ele não consegue acompanhar. Entendeu? Então essa que é a ideia aqui, tá? Porque ele vai aumentar o raio. Finalmente, né, a velocidade lá do globo da morte, né? Tem uma questão que a gente colocou lá na lista, na apostila, né? Porque aqui no caso do globo da morte é a velocidade mínima. Quando é que ele vai ter a velocidade mínima? Quando o contato no ponto mais alto for nulo. Quando o contato, porque olha, é assim, quando ele passa aqui, existe uma força para baixo, que é a força de contato, a força normal, né? Reação normal, e existe o peso dele. Então, se ele vai aqui com uma certa velocidade constante, de tal forma que quando ele chega nessa altura aqui, máxima, o contato com a superfície é praticamente zero, ele consegue passar para o outro lado. Consegue passar, completar o looping, né, que a gente fala. Então, nessas condições, né, a única força que vai atuar lá nele
ponto mais alto, é a força-peso, certo? Eis a explicação se o cara é um acobrata, né, do Globo da Morte. Ele não pega a moto dele, de primeira ele vai passar lá em cima, de maneira nenhuma. Ele fica fazendo isso aqui embaixo para ganhar velocidade, para depois fazer o looping, não é isso? Ele não vai de primeira lá para cima. Esse motoqueiro, esse piloto aí. Entendeu? Então ele fica aqui embaixo para ganhar velocidade. Depois que ele vê que ele ganha essa velocidade, aí ele vai lá para cima, que não cai. Ok? Professor, isso Diga. a gente chamava de velocidade crítica, né? Velocidade por quê? Porque se ele não tiver essa velocidade, ele cai. Tá bom? Então, muito bem, gente. Nesse caso, é igual ao peso, a massa sempre vai cancelar. Nesses casos críticos, como bem falou o Sindomar, a massa cancela, não depende da massa. Então pode ser, o motociclista, como é que se diz? Bem magrinho, né? Aí o outro pesado, olha, esse aqui vai arriscado. Não depende disso. O negócio é ele ter aquela velocidade. Lá na apostila de vocês, eu coloquei aquela questão lá, uma questão que eu coloquei um sensor, né? Aquela questão inédita, aquela questão não tem em lugar nenhum. Tá? Uma questão que a gente montou, aquela questão lá, que eu tinha que achar um jeito de dizer assim, olha, eu tenho como mostrar, eu tenho como medir a força que o cara aplica, né, lá está aplicando no globo, ou na guia para cima, e a guia responde nele para baixo. Então, inclusive, eu até disse que era um material piezoelétrico, um material eletromecânico, né? Eu sou físico experimental, eu trabalho com esse tipo de material que transforma, né, uma força, uma tensão mecânica num efeito elétrico. São materiais piezoelétricos. Então, eu montei aquele exercício lá para poder a gente determinar, né, o valor aí da força normal e da velocidade com que ele passa. Então, naquele problema lá, aquela velocidade não é a velocidade crítica, não é a velocidade mínima, como o Sindomar falou. Por quê? Porque para ser mínima, a normal deveria ser quanto? 0. Mas tem mais uma aí que eu deixei para vocês, é uma deixa, né? Já de cenas de próximo capítulo naquele exercício lá. Que eu digo que o pessoal está estudando conservação de energia ali, né? Que é já o próximo assunto, ok? Então, você cancela a massa, olha a velocidade mínima. RG. Por quê? Por que ela é mínima, a velocidade? Desculpa, gente. Por que ela é mínima? Porque naquele ponto lá, a normal é nula. No ponto mais alto, a normal é nula. Se ele passar com uma velocidade maior, cada vez maior ali, a força de contato vai ser maior, porque o peso não vai variar. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, não vai variar. Então, o que vai aumentar, para poder aumentar a centrípeta, é o valor da normal, a força de contato. Ok, galera? Então, com isso, a gente termina aí o capítulo 6. Não vimos nem o 4 nem o 5, eu expliquei por quê. E a gente terminou aí a metade, né, da nossa proposta, que a gente acredita que vai agora para outra parte.